Olá pessoal, então agora a gente vai para a nossa aula de História. Então, antes da nossa paralisação, quando a gente teve que encerrar as aulas aqui no colégio, a gente fez até a página 26. Nem todos os alunos estavam presentes, tá bom? Mas essa parte aqui já foi feita. Então, se você puder fazer aí, tentar completar do seu jeitinho, tá bom? Fica melhor, porque agora eu vou prosseguir. Eu vou para a página 27. Então, nós estamos estudando em História sobre as primeiras civilizações antigas. Então, primeiro a gente viu sobre os povos nômades, certo? O que são povos nômades? Era aquele povo da família que eles ficavam se deslocando de lugar para lugar. Então, eles exploravam um lugar ali próximo, ficavam um tempo, depois eles viam que já não tinha como se manter ali, eles resolviam se mudar para outro lugar para continuar se mantendo e tendo o seu alimento, as coisas essenciais que eles precisavam. E a gente viu que com isso, com o tempo, o povo nômade se tornou um novo tipo de povo. Os povos sedentários, agora eles estavam fixos no lugar. Então, o homem começou a aprender sobre a agricultura, então ele viu que ele poderia ficar por bastante tempo no mesmo lugar, desde que eles começassem a plantar, começassem a cuidar melhor do ambiente que ele estava, ele poderia fixar mais facilmente. E assim foram se tornando as primeiras cidades e primeiras civilizações antigas. Quando terminou as nossas aulas presenciais, a gente estava estudando sobre o povo egípcio, sobre como era a forma deles, né? Como que eles acreditavam. O faraó era como se fosse um deus, certo? E a gente vai continuar estudando sobre isso. Porque a religião, ela sempre esteve presente na civilização, desde os tempos antigos. Então, os homens antigos sempre tinham uma necessidade de ter um deus ou vários deuses, de acordo com como eles acreditavam, porque era dessa forma que eles entendiam o mundo. Então, se chovia, é porque tinha um deus ou vários deuses da chuva, que faziam o solo, que melhorava a condição da plantação, né? Agora, se tinha muito sol, era o deus do sol, ou os deuses do sol, que mandavam o sol para poder aquecer, para poder também continuar com a plantação, certo? Então, é dessa forma que eles conduziam a vida deles. E a religião e a cultura é muito presente nesse povo egípcio, certo? Então, ali na página 27, você vai fazer a leitura, né? Você já fez, né, a leitura dessa página aqui. E aqui fala especificamente da mumificação, que é um ritual egípcio muito importante para eles. Como que eles acreditavam? Então, os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Então, quando uma pessoa morria, eles faziam o processo da mumificação. Embalsamavam o corpo e enrolavam com fitas de um tecido muito caro. Agora eu esqueci o tecido, acho que era linho, se eu não me engano. Um tecido bem caro, e ali eles enrolavam, né, o corpo daquela pessoa. Vocês já viram com certeza, né, uma imagem da múmia, que é cheia de faixas. Então esse era o ritual. E eles enterravam, certo? Nas pirâmides. Aquelas pirâmides que a gente conhece são, na verdade, sepultura. Mas eram todos os egípcios que eram enterrados dessa forma? Não. Os sacerdotes, os faraós, as pessoas mais favorecidas financeiramente, egípcias, né? Elas eram enterradas dessa forma. Elas eram mumificadas, colocadas lá na sepultura, na pirâmide, e elas eram... O que colocava junto com eles? Os pertences pessoais, os pertences como joias, como, enfim, riquezas que eles tinham, eram enterrados juntos com os mortos, com os corpos ali. Porque eles acreditavam que iam poder viver, e aí nessa vida eles iriam precisar desses pertences. E o corpo ele era muito bem embalsamado e enrolado no tecido, porque eles acreditavam que eles iam precisar do corpo em boas circunstâncias para a próxima vida que eles teriam, ok? E também, quando concluía o processo de mumificação, as múmias eram colocadas em caixas, então não era pirâmide direto, tinha uma caixa conhecida como caixão ou sarcófagos, que era o nome usado na época, que nada mais é como um caixão que a gente conhece, que era
pessoa, ok? E ali na página 27, então a gente vê a imagem de uma múmia e também da pirâmide. Essa pirâmide aqui de Gizé é muito conhecida, são 3 pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos. A gente viu que o nome das pirâmides tem a ver com o nome do faraó que foi enterrado ali, que foi colocado ali. Então, são o nome dos faraós, tá bom? Que foram sepultados ali. E na estrutura dessas construções, eram blocos de pedra muito pesados, tá? Que foram feitos. Continuando aqui, nós temos na página 28 um exemplo de um vaso. E esse vaso se chamava Canopus. Canopus, o nome do vaso. O que acontecia dentro desse vaso? Era o lugar onde os egípcios eles guardavam alguns órgãos, certo? Da pessoa que foi mumificada. E até eles tinham uma tradição que quando a pessoa morria, eles acreditavam que a pessoa ia ser julgada por um deus. Deixa eu ver se tem o nome do deus aqui. Já lembro o nome do deus. Eles acreditavam que tinha um deus que julgava a pessoa para saber se ela ia ter uma boa vida ou uma péssima vida depois da morte. E aí eles faziam o seguinte procedimento. Eles tiravam o coração da pessoa que morreu e colocavam numa balança. Se esse coração fosse muito pesado, então ela não teria uma boa vida depois da morte. Mas se o coração fosse leve como uma pluma, então significava que o julgamento dela tinha sido muito bem, então ela teria uma ótima vida depois da morte. Era assim que eles acreditavam. Então aqui ficava guardado esses órgãos, tá? Principalmente o coração. E aqui, na página 28, vocês têm um joguinho, tá? Um jogo de tabuleiro. A única coisa que vocês vão ter que providenciar é um dado, tá? Então vocês podem construir um dado de papel ou um dado de algum outro jogo. E aí você vai montar o tabuleiro. Nós já fizemos isso na sala de aula antes da gente terminar, mas nem todos os alunos estavam. Então os alunos que não estavam podem jogar com alguém da sua família, seu irmão, a sua mãe. Chama alguém e vocês jogam. Vai ter o pino para vocês montarem, monta o tabuleiro em cima de uma mesa, joga o dado. E aí vocês vão andando e fazendo conforme o tabuleiro manda, tá bom? Vamos continuar aqui. A gente tem algumas questões na página 29, que vai terminar aqui, página 29. E observe essas imagens e responda. Então vocês têm um QR Code aqui que vocês podem utilizar para acompanhar no dispositivo RA, tá bom? Então aquele aplicativo que vocês já conhecem, que eu já mostrei para vocês na sala de aula, tem um códigozinho para ler. E aí vocês colocam o celular, apontam o celular nesse código aqui e vocês vão direto para um vídeo, que é bem interessante de vocês assistirem, tá bom? Então ali, ó, numere cada uma das partes do julgamento após a morte conforme as descrições a seguir. Número 1, coração sendo pesado na balança e homem sendo apresentado ao deus Osíris, ao nome do deus que fazia o julgamento, certo? Então ali nós temos duas imagens, ó, a primeira imagem e a segunda imagem. Essas imagens foram feitas no papiro. O que é o papiro? Era o papel que eles usavam na época dos egípcios, tá? Era o tipo de papel que eles usavam naquela época. Então na primeira imagem, o que está acontecendo ali? Parece que tem uma balança, né? Então tem a ver com o número 1, coração sendo pesado na balança. E o número 2, então, parece que nós temos uma pessoa que está sentada no trono. Interessante a gente lembrar que os egípcios, eles faziam os deuses dele metade humano, metade animal. Esse era o jeito dos deuses que eles acreditavam. E aqui o deus Osíris, que era o deus que julgava quem ia ter uma boa vida depois da morte ou uma péssima vida depois da morte, ele era totalmente humano. Então ele está sentado num trono e está julgando, vendo ali se a pessoa vai ter uma boa vida ou não, ok? Então essa imagem representa o número 1 e essa aqui é a número 2. Identifique nas imagens, aqui ainda nas imagens, circule com lápis azul o animal que devoraria esse coração. Ah, sim! Se o coração fosse muito pesado,
um leão iria comer esse coração, porque aí a pessoa não ia precisar do coração dela na outra vida, né? Então era devorado por um animal. Esse animal é o leão, certo? E o lápis vermelho, você vai circular o deus Osíris. Então aqui nessa imagem, nós temos o deus Osíris sentado, você pode circular de lápis vermelho e de lápis azul o animal. Aonde que está esse animal? Está na primeira imagem aqui, ó. O animal parece um leão, metade homem, que está esperando para saber se o coração vai ser mais pesado do que uma pluma. Lembra que eu falei? Se fosse mais pesado, a pessoa então não teria uma boa vida. Então esse coração seria lançado para o animal comer. Então aqui você tem que escrever na página 29 ainda, o número 2, escrever 3 informações sobre as crenças e rituais egípcios em relação à morte. Então, os 3 que a gente já comentou aqui, que vocês já leram, o primeiro era o processo de mumificação, o segundo era o julgamento pelo deus Osíris, e o terceiro, a forma deles pesarem o coração e, através disso, saber se a pessoa ia ter uma boa vida ou não após a morte, ok? Continuando aqui na página 30, vocês já fizeram, vocês tinham que pintar as letras F, G, H e A. Então, toda vez que aparecesse a letra F, G, H e A, vocês tinham que pintar. E iria ficar umas letras sobrando. As letras que sobravam iam formar uma palavra. Vocês conseguiram descobrir qual é a palavra? A palavra que se formou é costumes. Então, formar uma resposta. Costumes é o principal elemento para manter as tradições das primeiras sociedades humanas. Então, eles sempre transferiam isso e mantinham essas tradições, esses costumes, para que continuassem nas próximas gerações. Tá? Então, essa é a conclusão. E aqui na página 31, 32, nós vamos continuar na próxima aula.